Eu sempre soube que o amor cega, mas nunca imaginei que me deixaria cego para a traição bem debaixo do meu nariz. Em uma noite chuvosa em Lisboa, descobri que minha esposa, Ana, planejava fugir com meu melhor amigo, levando metade da nossa empresa. Meu mundo desabou em segundos, mas jurei que ela pagaria, não com raiva, mas com justiça. O que você faria no meu lugar? Eu me chamo Miguel, tenho 42 anos e construí uma vida sólida em Lisboa com Ana, minha esposa há 15 anos. Trabalhávamos juntos na nossa pequena agência de marketing digital, algo que criei do zero após anos de esforço. Ela era o rosto carismático, eu cuidava dos números. Confiava nela cegamente, até aquela noite de outono, quando decidi voltar cedo de uma reunião em Porto. Cheguei em casa mais cedo, o apartamento vazio exceto pelo som distante da rua molhada. Ouvi vozes abafadas vindas do escritório. Empurrei a porta e lá estava ela, Ana, ao telefone. Voz urgente: sim, o voo para o Brasil é amanhã. Ele não suspeita de nada. Vamos levar o suficiente para recomeçar. Meu coração acelerou. Quem era ele? Desligou rápido, virou-se e me viu. Seu rosto empalideceu, mas ela se recompôs. Miguel, você de volta? Achei que ficaria até amanhã. Não respondi de imediato. Sentei-me na cadeira, exigindo a verdade. Ela hesitou, então confessou: estava apaixonada pelo Paulo, meu sócio e amigo de infância. Planejavam vender ações da empresa às minhas costas e fugir para São Paulo, deixando-me com dívidas. É melhor assim, disse ela. Você está sempre ocupado, não nos vemos mais. Senti o chão sumir. Paulo, o cara com quem dividi segredos, viagens de negócios, risadas em bares de Alfama, ele me traíra por trás. Não gritei, não a agredi. Em vez disso, liguei o gravador do celular discretamente. Me dê detalhes, pedi calmamente. Ela falou tudo: e-mails trocados, transferências bancárias para uma conta conjunta no Brasil, até o plano de me culpar por erros financeiros na empresa. Cada palavra era uma facada, mas mantive a compostura. Desliguei o aparelho e disse: vá em frente com seus planos. Veremos no que dá. Saí de casa naquela noite, dirigi até um hotel em Cascais. Lá, comecei a agir. Liguei para o meu advogado, um antigo colega de universidade, e relatei tudo. Ele confirmou, com as provas que eu tinha, conversas antigas, acessos à contabilidade, podíamos congelar as ações e abrir uma investigação por fraude. Mas não parei aí. No dia seguinte, acessei os servidores da empresa remotamente e baixei logs de e-mails. Paulo havia enviado propostas para clientes rivais, desviando contatos para uma nova firma que registrara em nome falso. A tensão crescia. Ana me mandou mensagens: onde você está? Precisamos conversar. Ignorei. Paulo ligou, voz falsa de preocupação: Miguel, ouvi boatos. Tudo bem? Respondi seco: venha à agência amanhã. Temos assuntos pendentes. Ele topou, achando que controlava a situação. Enquanto isso, reuni documentos, contratos, extratos bancários mostrando saques irregulares. Meu plano se formava, não vingança cega, mas passos legais para expor a traição e proteger o que era meu. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada do nosso contador. Ele notara movimentações estranhas nas contas e me alertou sobre uma transferência iminente para o exterior. Miguel, pare isso antes que piore. Agradeci e ativei bloqueios imediatos nas finanças da empresa. Ana e Paulo estavam a um passo de executar o plano, mas eu já havia virado o jogo. O pânico deles começava, enquanto eu, pela primeira vez, sentia controle. A traição os unira, a justiça os separaria. O que viria a seguir mudaria tudo. No dia seguinte, cheguei à agência cedo, antes de todos. Bloqueei o acesso de Ana e Paulo aos sistemas financeiros principais, alterando senhas sem alarde. O contador já havia enviado relatórios confirmando as transferências irregulares, mais de 50 mil euros desviados para contas offshore. Meu advogado preparava a papelada para uma ação judicial por desvio de fundos e quebra de contrato societário. Liguei para ele: avance com o congelamento das ações deles.
Temos provas suficientes. Paulo apareceu pontualmente, sozinho. Entrou na sala de reuniões, sentou-se e começou. Miguel, o que está acontecendo? Ana disse que você descobriu algo. Olhei para ele fixamente. Sim, descobri. Vocês dois planejando me roubar e fugir. Ele negou de imediato, voz tremendo. Não é isso. Foi um mal-entendido. Ela está confusa, estressada com o trabalho. Puxei o laptop e mostrei os e-mails, propostas para clientes nossos enviadas a concorrentes, com cópias para uma empresa recém-aberta em nome de um testa de ferro ligado a ele. Explique isso. Ele gaguejou, suando. Era só uma ideia, nada concreto. Insisti, ativando a gravação novamente. Assine isso, disse, deslizando um documento de renúncia à sociedade. Ou eu chamo a polícia agora. Paulo hesitou, mas cedeu, assinando enquanto murmurava desculpas vazias. Você era meu irmão, falei. Agora é só um ladrão. Ele saiu cabisbaixo, prometendo consertar tudo. Mas eu sabia que ele correria para Ana. Ela chegou minutos depois, batendo na porta trancada. Abri e a deixei entrar. Miguel, Paulo me contou. Por favor, me escute. Eu amo você, foi um erro. Tentei me aproximar, tocando meu braço, mas recuei. Erro? Vocês roubaram a empresa que construí. Mostrei as transações bancárias no tablet. Seus olhos se arregalaram. Eu só queria uma saída. Paulo prometeu que seria limpo. Liguei para o banco na hora dela, confirmando o bloqueio das contas conjuntas. Nada sai sem minha aprovação agora. A tensão explodiu quando o telefone tocou, um cliente importante cancelando o contrato, alertado por Paulo sobre problemas internos. Ana implorou, não destrua tudo. Podemos negociar. Propus um acordo, ela renuncia a parte na empresa, devolve o desviado, e eu não prossigo com o divórcio litigioso. Ela aceitou verbalmente, mas eu gravei tudo. Saímos da agência, e no carro, ela confessou mais, Paulo a pressionar há meses, usando dívidas falsas para manipulá-la. Ele disse que você nos abandonaria primeiro. Dirigi até o escritório do advogado em Lisboa, onde formalizamos o primeiro passo, notificação extrajudicial a Paulo por fraude. Meu telefone vibrou com mensagens dele, não faça isso, Miguel. Somos amigos. Ignorei. Ana, ao meu lado, ficou em silêncio, percebendo o abismo. De repente, uma reviravolta, o contador ligou, revelando que Paulo tentará hackear os servidores para apagar evidências, mas falhara por causa dos meus bloqueios. Ele está desesperado, disse o contador. Ana ouviu e murmurou, ele me mentiu sobre tudo. Chegamos ao escritório, assinamos papéis. O advogado sorriu, isso os pega. Mas eu sentia o conflito crescendo, Ana parecia arrependida, ou era mais manipulação? Paulo, acuado, poderia contra-atacar. A polícia comercial já investigava as transferências. A traição se transformava em armadilha, e eu acelerava o passo, sabendo que o próximo movimento deles definiria o fim. Dias depois, a investigação policial avançou rápido. Recebi uma ligação do inspetor em Lisboa, Sr. Miguel, encontramos irregularidades nas contas de Paulo. Ele usou a empresa para lavar dinheiro de um cliente duvidoso, e Ana assinou como testemunha. Meu estômago revirou, não era só traição pessoal, mas crime. Convidei Ana para um café neutro em uma praça movimentada. Ela chegou nervosa, pedindo perdão, eu não sabia dos detalhes. Paulo me convenceu que era legal. Mostrei o relatório preliminar no celular. Legal? Isso é fraude fiscal. Você está implicada. Ela negou, voz subindo, eu só assinei papéis. Me ajude a provar. Propus um teste, vá à polícia e deponha contra ele. Limpe seu nome. Ana hesitou, mas concordou. No caminho para a delegacia, liguei para o advogado, que confirmou, depoimento dela poderia reduzir minha perda na empresa. Chegando lá, o inspetor a interrogou separadamente. Eu esperei do lado de fora, tensionado. Horas se passaram.
Finalmente, saí com ela pálida. Eu contei tudo, disse. Paulo me ameaçou se eu não participasse. Mas então veio a reviravolta, o inspetor me chamou de volta. Sua esposa mentiu no depoimento. Ela e Paulo planejavam culpar você pelos desvios. Meu sangue gelou. Ana havia gravado uma conversa falsa comigo, editada para soar como se eu aprovasse as transferências. Paulo, acuado, vazara para a imprensa local. Miguel nos manipulou. A agência ganhou manchetes ruins. Clientes cancelando em massa. Liguei para o advogado imediatamente. Contra-ataque. Expõe a farsa. Ele moveu para anular o depoimento dela e pediu prisão preventiva de Paulo por obstrução. Ana me confrontou em casa. Por que duvida de mim agora? Mostrei a prova, o áudio original recuperado dos servidores. Você me gravou para me incriminar. Ela desabou, admitindo, Paulo me forçou. Ele tem contatos na polícia. Mas era tarde, o juiz ordenou buscas. No dia seguinte, policiais revistaram o apartamento de Paulo em Oeiras, encontrando documentos falsos e 20 mil euros em espécie. Ele foi detido, gritando meu nome como traidor. Ana recebeu intimação para reinterrogatório. Enquanto isso, reestruturei a agência sozinho, demitindo aliados deles e contratando um novo sócio confiável, um antigo colega de Porto. A tensão culminou quando Paulo, da cadeia, mandou um advogado oferecer acordo, deixe-nos ir e dividimos o resto. Recusei, enviando contraprovas. Ana implorou por uma chance, ainda te amo. Vamos recomeçar. Mas o conflito interno me consumia, perdoar ou prosseguir? A polícia ligou, Paulo tentará subornar uma testemunha para mentir contra mim. Ana ouviu e murmurou, ele me arrastou para isso. Decidi, prosseguir com o divórcio limpo, mas expor a rede de mentiras no tribunal. Clientes voltavam aos poucos, atraídos pela transparência. Paulo enfrentava julgamento por fraude, Ana por cumplicidade. A traição, que começou como um plano de fuga, virava labirinto legal onde cada mentira os afundava mais. Eu ganhava terreno, mas o custo emocional pesava. O próximo passo seria o confronto final no tribunal, onde a verdade emergiria, ou destruiria o que restava. O julgamento começou em um tribunal de Lisboa, semanas após as buscas. Eu me sentei na frente, com o advogado ao lado, enquanto Paulo e Ana ocupavam o banco dos réus. O juiz, um homem experiente, abriu a sessão lendo as acusações: fraude fiscal qualificada, desvio de fundos e associação para o crime. Paulo, algemado, olhou para mim com ódio, mas Ana evitou meu olhar. O Ministério Público apresentou as provas primeiro: e-mails, transferências bancárias e os áudios que eu gravei. O réu Paulo manipulou a esposa do denunciante para desviar 50 mil euros, disse o procurador. Paulo subiu ao banco das testemunhas. Seu advogado tentou pintá-lo como vítima, meu cliente agiu sob pressão financeira, sem intenção de crime. Mas o perito forense rebateu, mostrando logs de acessos noturnos aos servidores da agência, onde ele apagou evidências. Isso é obstrução, confirmou o perito. Paulo gaguejou, admitindo parcial, eu errei, mas Miguel sabia dos riscos do negócio. O juiz o interrompeu, fale fatos, não desculpas. A sala murmurou quando o procurador revelou uma reviravolta. Paulo tinha ligações com uma rede de fraudes ao IVA, usando nossa empresa como fachada para importações falsas de mercadorias da Espanha. Ana testemunhou em seguida. Chorosa, ela disse, fui coagida por Paulo. Assinei documentos sem ler. Mas o juiz a confrontou com o áudio editado, isso soa como cumplicidade ativa. Ela desmoronou, confessando, eu queria o dinheiro para fugir com ele, mas não o crime todo. O advogado dela pediu atenuantes, alegando arrependimento. Eu depus por último, calmamente, eles traíram não só a mim, mas a empresa que sustenta famílias. Mostrei extratos mostrando como os desvios quase levaram à falência, afetando funcionários inocentes. Durante o intervalo, Paulo tentou negociar via seu advogado, aceite um acordo, Miguel. Dividimos as perdas. Recusei, sussurrando para o meu, deixe o tribunal decidir.
A tensão subiu quando uma testemunha surpresa, o contador da agência, revelou que Ana falsificara assinaturas em contratos com fornecedores rivais, desviando mais 15 mil euros. Ela planejava me culpar, testemunhou ele. O juiz ordenou perícia imediata nos documentos. Paulo, desesperado, acusou Ana de tudo, ela liderava o esquema. Ela rebateu no banco, mentiroso. Você me prometeu proteção. O procurador fechou, essa traição evoluiu para crime organizado, com prejuízos ao Estado e impostos não pagos. Meu advogado contra-argumentou, focando na recuperação, pedi restituição integral e dissolução da sociedade. O juiz adiou para análise de provas adicionais, mas sinalizou, fraude qualificada pode levar a penas de até 8 anos. Fora da corte, Ana me abordou, me perdoe, Miguel. Eu devolvo tudo. Mas o detetive me alertou, ela ainda pode ser cúmplice. Paulo foi levado de volta à prisão preventiva, gritando ameaças vazias. Enquanto isso, reergui a agência com novos contratos, contratando auditores independentes para prevenir fraudes futuras. Clientes fiéis voltaram, impressionados com minha transparência. Ana recebeu ordem de recolha de passaporte, impedida de sair do país. A reviravolta final veio em uma audiência extra. Provas de e-mails mostraram Paulo subornando um inspetor menor para atrasar a investigação. O juiz acelerou o processo, marcando sentença em 2 semanas. A justiça, lenta mas implacável, virava o jogo, eles pagariam não só por mim, mas pela lei. O fim se aproximava, com lições duras para todos. A audiência final ocorreu em um tribunal lotado de Lisboa, sob olhares atentos de jornalistas locais que cobriam o caso como exemplo de corrupção empresarial. O juiz, após deliberar por dias sobre as apelações de Paulo e as perícias finais nos documentos falsos, iniciou a leitura da sentença com precisão. Paulo, por fraude fiscal qualificada, desvio de fundos em associação ilícita e obstrução à justiça, condenam a 6 anos de prisão efetiva, sem possibilidade de condicional nos primeiros 3. Multa de 1.200 dias a 25 euros diários, além da restituição imediata de 70 mil euros à agência e ao Estado por impostos sonegados. Paulo tentou interromper, gritando: "Isso é perseguição!" Miguel manipulou as provas. Mas os guardas o imobilizaram, e o juiz prosseguiu. As evidências, incluindo logs de suborno a um inspetor e transferências offshore para paraísos fiscais, provam intenção deliberada. Sua rede de fraudes ao IVA, usando a empresa como fachada para importações fictícias da Espanha, causou prejuízos de mais de 100 mil euros ao erário público. O procurador do Ministério Público interveio, apresentando um relatório final da Polícia Judiciária. Paulo coordenou com intermediários em Madrid para simular compras de equipamentos de marketing, declarando valores inflados para deduzir IVA indevidamente. A agência de Miguel serviu de canal, mas ele foi vítima. O juiz acenou, confirmando: isso agrava a pena, pois envolve crime transfronteiriço. Paulo, agora silencioso, foi levado para a prisão de Évora, onde iniciaria o cumprimento imediato. Seu advogado pediu suspensão, mas o juiz negou, não há atenuantes. Ele tentou subornar testemunhas até o último momento. Ana subiu ao banco dos réus em seguida, mãos trêmulas segurando papéis. O juiz dirigiu-se a ela, pela cumplicidade em desvio de fundos, falsificação de assinaturas em contratos com fornecedores rivais e participação em transferências irregulares, condenam-a a 3 anos de prisão suspensa por 6 anos. Condicionada ao pagamento integral de 30 mil euros desviados, mais 22 mil em impostos atrasados. Proibida de gerir empresas ou assinar documentos financeiros por 7 anos, e obrigada a comparecer mensalmente ao tribunal para relatórios de conduta. Ana assentiu, voz baixa: aceito. Cooperei no final. Mas o juiz rebateu: a cooperação veio após mentiras repetidas, incluindo o áudio editado para incriminar o ex-marido. Isso não apaga o dano. Eu depus por último, respondendo perguntas do juiz sobre o impacto. A traição inicial quase faliu a agência, demitindo 10 funcionários e perdendo contratos de 200 mil euros anuais. Mas as provas permitiram recuperação. O tribunal ordenou a penhora de bens de Paulo, sua casa em Oeiras, carro de luxo e contas bancárias, totalizando 85 mil euros recuperados para mim.
Para Ana, fixou parcelas mensais de 500 euros até quitar tudo, sob risco de prisão efetiva. O divórcio, já em curso, foi acelerado. Ela renunciou a qualquer herança ou pensão, assinando os papéis ali mesmo. Meu advogado confirmou: você sai com a empresa integral, limpa de dívidas, e indenização por danos morais de 15 mil euros. Fora do tribunal, repórteres me cercaram. Como se sente após a vitória? Respondi: justiça, não vingança. A lei protege quem constrói honestamente. Paulo apelou no dia seguinte. Mas o Tribunal da Relação de Lisboa manteve a sentença integral, adicionando proibição vitalícia de cargos diretivos em empresas. Ele perdeu o direito à fiança, permanecendo preso enquanto seus bens eram leiloados. Ana, com tornozeleira eletrônica, mudou-se para um apartamento pequeno em Sintra, trabalhando como assistente administrativa em uma loja para pagar as parcelas. Ligou para mim uma vez, via número bloqueado: Miguel, eu errei feio. Posso ao menos explicar pessoalmente? Bloqueei novamente, instruindo o advogado a proibir contatos. Meses depois, a agência prosperou, abri filial no Porto, contratei 15 novos funcionários e fechei parcerias com firmas europeias, dobrando o faturamento para 500 mil euros anuais. Participei de seminários sobre prevenção de fraudes, compartilhando lições anônimas. Sempre documente tudo e confie em auditorias independentes. A polícia judiciária me contatou para um caso similar, usando minhas provas como modelo. Paulo, na prisão, enfrentou processos internos por agressão a um guarda, prolongando sua pena. Ana cumpriu a suspensão, mas perdeu amigos e família, isolada pela vergonha pública. A traição, que começou com sussurros em uma noite chuvosa, evoluiu para um emaranhado de crimes expostos pela persistência legal. Eles pagaram com liberdade, dinheiro e reputação, Paulo atrás das grades, Ana sob vigilância eterna. Eu reconstruí, mais forte, com aliados leais e sistemas antifraude. A moral é clara, ações têm consequências, e a justiça, quando acionada, equilibra as contas sem violência. Agora, reflito sobre o dilema final: se Ana cumprisse a pena e mudasse de verdade, valeria perdoar e recomeçar, ou a traição quebra laços irremediavelmente? O que você decidiria no meu lugar? Compartilhe nos comentários para discutirmos escolhas morais reais. Inscreva-se no canal para mais relatos autênticos de superação.